Seja bem-vinda ao canal do professor Álvaro Bruno para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical de Jovens da nossa querida CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a livraria e editora do Povo de Deus. Em todo o território nacional, você encontra uma livraria CPAD. É ali que você compra livros, revistas, bíblias, comentários bíblicos e todo o material evangélico para o seu crescimento espiritual. Aqui em São Paulo, onde estamos, a loja da CPAD agora se encontra na rua João Tobias, 360, no Belenzinho, bem ao lado do novo templo da Assembleia de Deus do Belenzinho. Ali você procura a equipe do Moisés, do pastor Jefferson, certamente eles vão te receber com muito carinho. Também no novo templo da Assembleia de Deus do Belenzinho, no térreo, você encontra ali a livraria da associação. Ali você procura o irmão Alex, o pastor Silas, toda a equipe, e eles vão te receber também com muito carinho. E a Provix, que é a livraria online do pastor Fernando, nosso amigo e parceiro aqui do canal do professor Álvaro Bruno. Quando você compra online ali na Provix, você está cooperando diretamente com o nosso canal. Também quero agradecer, irmão Reginaldo Aparecido Amaral, que tem cedido esse espaço para esse estúdio provisório. Deus abençoe irmão Reginaldo, irmã Francileide, toda a sua família. Também Deus abençoe o irmão Josué, marido da Marilena, nosso amigo. Também tem sido um ombro amigo aqui, tem cooperado conosco de maneira maravilhosa. Deus abençoe o irmão Josué, Deus abençoe minha esposa Raquel, meus filhos, minha família, meus amigos, meus irmãos do setor 50 do Belenzinho, que têm nos ajudado em oração, e outros tantos têm cooperado financeiramente também com esta obra. Se você quiser assim fazê-lo, aqui embaixo está o DDD, é 11, e o número do nosso celular, é a chave Pix. E se quiser ser um patrocinador do nosso programa, vai ser uma honra. Entre lá no nosso e-mail, albrunol@yahoo.com.br. Vou repetir, albrunolll@yahoo.com.br. Venha ser um patrocinador do nosso canal. E então nós estamos na lição de jovens, quarto trimestre de 2024, falando sobre alcance um futuro feliz e seguro. Estamos estudando os princípios em Provérbios. O nosso comentarista é o pastor Marcelo Oliveira, chefe do setor de educação cristã da CPAD. Ele é pastor auxiliar ali em Augusto Vasconcelos, no Rio de Janeiro, bacharel em teologia, especialista em educação, bacharel também licenciado em letras e acadêmico em psicologia. Portanto, é um homem preparado para nos ensinar a palavra de Deus. Vamos aqui na lição de jovens, então, da CPAD, lição 4, 27 de outubro de 2024. Deixa eu te pedir já que deixe aqui o seu gostei, se inscreva no canal, compartilhe essa videoaula com o maior número de pessoas para que elas também sejam abençoadas por Deus. Incentive essas pessoas a se inscreverem no canal. Queremos chegar até o final do ano na meta de 5.000 inscritos, e para isso eu conto com a sua oração, acima de tudo, e também a sua colaboração, incentivando as pessoas a se inscreverem. Mais um pedido, deixa aqui embaixo algum comentário, terminando de assistir a aula ou até mesmo antes. Deixa alguma observação, alguma crítica construtiva, ou mesmo apenas uma paz do Senhor, um bom dia, alguma coisa, mas faça algum comentário aqui embaixo para que o YouTube entenda que essa mensagem é relevante, e aí a plataforma leva essa mensagem mais longe. Vamos lá então, lição 4, 27 de outubro de 2024, proteção contra a imoralidade. O texto principal está em Provérbios 7,
versículos 4 e 5. Dize a sabedoria: tu és minha irmã, e a prudência chama tua parenta, para te guardarem da mulher alheia, da estranha que lisonjeia com as suas palavras. O resumo da lição: a sabedoria divina nos protege da imoralidade sexual, concedendo-nos as virtudes do domínio próprio e da temperança. Os objetivos desta lição quais são? Primeiro, mostrar a advertência bíblica contra a imoralidade. Segundo objetivo, compreender a relevância de Provérbios 5 contra a imoralidade. E o terceiro objetivo, saber que a moralidade sexual é uma proteção contra a imoralidade. Então, uma combate a outra. O texto bíblico está em Provérbios 5, do versículo 1 ao 14. Filho meu, atende a minha sabedoria, a minha razão inclina o teu ouvido, para que conserves os meus avisos e os teus lábios guardem o conhecimento. Porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e o seu paladar é mais macio do que o azeite. Mas o seu fim é amargoso, como o absinto, agudo como a espada de 2 fios. Os seus pés descem à morte, os seus passos firmam-se no inferno. Ela não pondera a vereda da vida, as suas carreiras são variáveis e não as conhece. Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos e não vos desvieis das palavras da minha boca. Afasta dela o teu caminho e não te aproximes da porta da sua casa, para que não deis a outros a tua honra, nem os teus anos a cruéis, para que não se fartem os estranhos do teu poder e todos os teus trabalhos entrem na casa do estrangeiro. E gemas no teu fim, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo, e digas: como aborreci a correção, e desprezou o meu coração a repreensão. E não escutei a voz dos meus ensinadores, nem a meus mestres inclinei o meu ouvido. Quase que em todo o mal me achei no meio da congregação e do ajuntamento. Na introdução, ele diz que nós vamos estudar sobre a imoralidade sexual, vamos meditar no capítulo 5 de Provérbios e, a partir desse texto, nós vamos ver como ele é atual, como ele é importante para este momento que estamos vivendo, pois vivemos numa sociedade marcada pela sensualidade em tudo, quanto é produzido do ponto de vista cultural, ou seja, uma sociedade completamente sexualizada. Finalmente, vamos nos conscientizar a respeito da moralidade sexual, ensinada pela Bíblia, como um instrumento protetor contra a imoralidade sexual na vida do jovem cristão. Então, nós vamos aprender a moralidade sexual bíblica, que vai ser um escudo contra a imoralidade sexual. Assim, veremos que quem pratica a moralidade sexual bíblica age com sabedoria. Então, uma pessoa que pratica o que a Bíblia diz é uma pessoa sábia. Vejamos primeiro a advertência contra a imoralidade, compreendendo o capítulo 5. O 5º capítulo de Provérbios inicia com apelo à prática da sabedoria. A sabedoria ela não é teórica, ela é prática.
tem que se aprender e imediatamente praticar. O capítulo 4 desenvolveu a ideia da proteção do coração, nós estudamos na lição anterior, a partir da prática da sabedoria, onde o pensamento, o sentimento e a vontade são dominados por Deus para as saídas da vida. Então, quando Deus está dominando todo o nosso pensamento, todo o nosso sentimento, toda a nossa vontade, então nós estamos cuidando das saídas da vida. O capítulo 5, ele inicia como uma repetição da importância de atender, inclinar e guardar a sabedoria. Provérbios 5, 1 e 2. Então, ele nos chama essa atenção, a atender, inclinar para a sabedoria e guardar a sabedoria. Portanto, é algo extremamente valoroso. Essa é a sabedoria aplicada ao relacionamento entre homem e mulher. Então, os sexos opostos, né? Como lidar com o sexo oposto. O leitor, então, eu e você, nós somos convidados a adquirir a sabedoria divina, a sabedoria que vem do alto, com o propósito de aplicá-la no relacionamento com o outro sexo, com a pessoa, né, do outro sexo. Assim, os versículos 3 a 6 apresentam o quê? A mulher estranha, aquela que seduz o jovem no caminho da vida. Tá? A mulher sedutora, a mulher estranha. Os versículos 7 a 14 expõem o que? A consequência destruidora da relação com essa mulher imoral. Então, a Bíblia mostra aí o que acontece com a pessoa, com o jovem, com o homem, e, né, com que se relaciona com essa mulher imoral. Isso daqui também serve para o sexo masculino, né? Falando aí aos ouvidos femininos, né? O que acontece com a mulher que se relaciona com a jovem, né? Que se relaciona com o homem imoral. E, finalmente, nos versículos 15 até o 23, o autor sagrado faz um apelo, né, à fidelidade no matrimônio. Aqui a pessoa já está casada, a pessoa já está compromissada com outra. Então, a pessoa deve ser fiel no matrimônio e isso vai funcionar como um antídoto contra a imoralidade sexual. Então, se a pessoa é casada, ela não tem por que procurar fora do relacionamento conjugal outro tipo de aventura sexual, entrando no caminho da imoralidade sexual. Agora, é importante que o casal, marido e mulher, saibam viver o seu casamento dentro dos padrões bíblicos, satisfazendo-se mutuamente um ao outro. A mulher estranha, o que é isso? É inevitável encontrar-se com a mulher imoral no caminho da vida. Então, todo homem vai encontrar mulheres imorais ao longo da sua vida. E toda mulher vai encontrar homens imorais ao longo da vida. Mas não é inevitável cair em sua sedução. Tá? O que encontrar é uma coisa, agora cair na sedução dessas pessoas imorais é outra coisa. Sua característica principal é a arte de seduzir. São os Dom Juans da vida, são as mulheres sedutoras. Seus lábios destilam favos de mel, seu paladar é mais macio que o azeite. Contudo, embora a sedução da mulher imoral tenha grande poder de atração, logo esse doce prazer momentâneo dá lugar a um fim amargoso como absinto, agudo como a espada de dois fios. Então veja, e ele faz descer para a morte. Às vezes a morte física, literalmente, e
mas muitas vezes a morte espiritual, a perda da salvação eterna, o distanciamento de um relacionamento com Deus. É isso que acontece com a pessoa que se entrega a essa mulher sedutora, a este homem sedutor. Eu estou aplicando a ambos os sexos, tá? Homem e mulher. Essa mulher imoral, para as moças, leia-se esse homem imoral, não tem compromisso com a retidão nem com o conhecimento, no caso aqui o conhecimento bíblico. E por isso torna-se uma parábola alusiva à vida de imoralidade que o jovem não deve e nem precisa trilhar. Tá? Não há necessidade de se entregar a essas pessoas sedutoras. Tá? O jovem não deve e ele não precisa trilhar esse caminho, porque é um caminho trágico, segundo a palavra de Deus. No início, agora veja bem, presta atenção, esse estilo de vida é atrativo no começo, mas logo não tarda a mostrar que é uma verdadeira escravidão que leva à morte. Então, no começo é uma aventura, é um passatempo, mas depois isso se torna uma escravidão, uma tragédia, e muitas pessoas não conseguem se libertar. Essa é a verdade. Então, é igual droga, crack, cocaína, qualquer outro tipo de droga. Não se deve iniciar, não se deve começar, porque depois é muito difícil para se libertar. É a mesma coisa com esse relacionamento ilícito, pecaminoso, que leva à escravidão. As consequências, então, da imoralidade. Vamos lá, no versículo 7 a 14, iniciam com o apelo do sábio, o sábio Salomão. O que ele chama? Ele diz: afasta dela o teu caminho e não te aproximes perto da porta da sua casa. É para manter a distância. Da mulher imoral tem que se manter, e do homem imoral, a jovem precisa manter a distância, não passa nem na porta, afasta dela o seu caminho. Ora, se o jovem não se afastar da mulher ou homem imoral, esta o tragará. Ela tem uma conversa, ela tem um poder de sedução muito grande. O tempo passará e o remorso consumirá a vida desse jovem ou dessa jovem. Ele falará no seu coração. Né? A pessoa, quando cair em si, ela vai chegar à seguinte conclusão: como aborreci o coração. Ele mesmo vai cair em si. Por isso, o caminho do bom senso, do bom juízo, está em ouvir a voz dos mestres e dos ensinadores. Procure, além de ler a Bíblia, se orientar pela Bíblia, procure se aconselhar com os mais velhos, com os estudiosos, com os sábios. Pois a vontade de Deus é que não sejamos condenados dentro da congregação dos santos. Haverá escândalo, haverá afastamento do meio da igreja, do meio dos santos. Por isso, seguir o caminho da mulher imoral é percorrer o caminho da perdição, o caminho da insensatez e o caminho do desequilíbrio moral. O arrependimento vai chegar. Naturalmente, os jovens cristãos, então, são convidados pela Bíblia, pelo texto sagrado, a não trilhar a marcha da insensatez moral, tá? Insensatez imoral. Então, é melhor casar do que abrasar. É melhor orar e vigiar do que se deixar seduzir pela mulher estranha ou pelo homem estranho. Então, vimos aqui a advertência contra a imoralidade,
compreendendo o capítulo 5, explicando aí o que é a mulher estranha e as consequências da imoralidade. Número 2, a relevância de Provérbios 5 contra a imoralidade. Vamos ver qual é a importância do capítulo 5 de Provérbios. Primeiro, uma sociedade sexualizada. Por que Provérbios 5 é tão importante para nós? Ora, a nossa geração é herdeira dos movimentos sociais de contestação sexual. Tudo isso aconteceu na década de 60 para cá. Tá? A busca do feminismo, as manifestações de liberação e libertação sexual, tá? De contestação. Mais especificamente, a partir do que foi dominado, protestos de maio de 1968, em que um movimento de jovens franceses universitários, isso lá na Europa, protestou contra os valores do Ocidente na Universidade de Paris. Então, esse movimento social de 1968 começou lá na Europa, mais especificamente na França, e chegou em outros países da América. Movimentos parecidos também estavam em andamento na América do Norte e na Inglaterra. Esse período marca o início da ideia da normalização da contestação de qualquer perspectiva de moderação na questão sexual. Eles buscavam o viver à la volonté. Eles queriam viver a vida sexual adoidado. Essa era a proposta. O sexo passou a ser tratado como um fim em si mesmo, o sexo pelo sexo, onde a recreação individual fosse seu maior objetivo. Tá? Então, é o sexo pelo sexo, sem objetivo nenhum, por exemplo, de constituição de família, de valores. Por isso, toda forma de relacionamento sexual entre adultos passou a ser normalizada. Ou seja, não é o sexo deixou para esse movimento de contestação, deixou de ser restrito ao casamento. Tá? O slogan é proibido. Proibir resume os valores seculares que a nossa geração herdou a partir de maio de 1968. Então, foi o mês, inclusive, que eu nasci. Nasci dia 27 de maio de 1968. Então, foi o ano que explodiu essa liberação sexual geral, tá? Esses movimentos buscando esse tipo de vida. Não se pode, então nós herdamos esses valores. A nossa sociedade está toda permeada desses valores de 1968. Não se pode dominar o desejo sexual? Essa é a grande pergunta. Essa era a consequência das ideias gestadas por trás do movimento de 1968. Ali, né? A tese da vida sexual moderada nos limites do matrimônio, como ensina a fé cristã, como repressão sexual, é uma consequência natural do que já estava gestado por intelectuais antes do movimento de 1968. Ali foi o estopim, foi o boom, mas bem antes as pessoas já estavam contestando o casamento estritamente dentro do relacionamento conjugal. Hoje, o jovem está inserido numa cultura secularizada, ou seja, totalmente alheia à Bíblia Sagrada, e sexualidade em que o movimento cultural pop com suas músicas, filmes e literatura, estimula a sexualização dos corpos, de modo que leva a pessoa a pensar de fato ser impossível moderar os instintos sexuais. As pessoas acham que não tem como controlar os seus impulsos sexuais, por causa dessa sexualidade
em todas as áreas da arte, da sociedade. Logo, as consequências naturais dessas ideias, que vem de 1968, o boom, tá? As consequências são gravidez precoce, multiplicação dos abortos propositais, as pessoas engravidam, né, se relacionam sexualmente sem nenhuma responsabilidade, sem nenhum comprometimento, e aí leva a possíveis abortos, vícios em pornografia, transição de gênero, as pessoas perdem a identidade sexual, tá? Elas se confundem na sua sexualidade, tá? Então, tudo isso causado por essa herança social que vem de 1968. Tá? O enfraquecimento da ideia do casamento. Aqui vem o aniquilamento da família, ou a tentativa. Diz assim: naturalmente, em muitas realidades, o conceito bíblico de casamento é enfraquecido. Essa é a proposta por trás desse movimento feminista, principalmente. O casamento é enfraquecido. A ideia de que o casamento é para sempre, então já desmorona. Não, casamento não é para sempre. Se não está bom, se não está satisfeito, separa. Enfraquecimento, que o relacionamento profundo e verdadeiro é para a vida toda. Então, na cabeça deles, não é para a vida toda. Não faz sentido para muitos jovens hoje. Então, essas ideias aqui: casamento é para sempre, relacionamento profundo e verdadeiro, para toda a vida. Os jovens de hoje em dia perderam esse princípio. Muitos desses jovens se tornaram de fato produto do meio, né, estão inseridos nessa sociedade secular e, infelizmente, já se casam com o pensamento de se separar se o casamento não der certo. Então, eles já entram no casamento já com essa chave que pode abrir a porta da saída a qualquer momento. Tá? Não por acaso o apóstolo Paulo traça um panorama da profunda distorção da natureza humana, que pode ser constatado na vida de muitos jovens hoje. Olha o que diz Romanos 1:24. Por isso, Deus os entregou aos desejos pecaminosos de seu coração. Como resultado, praticaram entre si coisas desprezíveis e degradantes com o próprio corpo. Tá? Então Deus meio que lavou as mãos, porque a vontade humana ela está muito dentro do livre-arbítrio. Então Deus deixou, tá? Deus entregou essas pessoas aos desejos do seu próprio coração. É uma distorção completa do propósito de Deus para o bem-estar do ser humano. Por isso, Provérbios, capítulo 5, faz muito sentido no cenário em que vivemos hoje, porque são advertências voltadas para o nosso tempo. As pessoas distorceram completamente aquilo que Deus deixou determinado na sua palavra. Então, é muito importante esse capítulo 5 de Provérbios contra a imoralidade. Número 3, a moralidade sexual cristã como proteção contra a imoralidade. A delimitação sexual da moralidade cristã. Vejamos, em uma de suas obras, o apologeta cristão C.S. Lewis nos lembra uma doutrina cristã constrangedora para quem não passou pela experiência da regeneração e não se encontra imerso na cultura atual. A pessoa que não aceitou a Cristo como Salvador, a pessoa que não nasceu de novo, essa pessoa está imersa nessa cultura atual. Aí o que acontece? A castidade como uma prática da virtude cristã.
Então, não existe castidade, essa pessoa não tem limites sexuais, pelo contrário, ela inicia a vida sexual muito novo, muito nova. Dessa maneira, essa pessoa ainda nos lembra, C.S. Lewis nos lembra, que a virtude da castidade se resume na seguinte regra. O que significa? O casamento deve ser com fidelidade completa ao cônjuge ou fora dele apenas completa abstinência sexual. Então a pessoa casou, ela só pode se relacionar sexualmente com o seu cônjuge. E se não é casado, tem que se abster de uma prática de uma vida sexual. Ela só pode dentro do casamento. Sim, pela palavra de Deus, a moralidade sexual tem uma delimitação muito clara, tem um limite. E qual é? Relacionada à sexualidade. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. 1 Coríntios 6,18. Então, o sexo fora do casamento é uma prática ilícita que faz mal ao próprio corpo da pessoa. Assim, diferentemente das ideias dominantes de nossa sociedade cultural, a Bíblia não considera o instinto sexual degenerado como algo insuperável, em que o ser humano não pode vencer. A Bíblia não pensa assim. Quem passou pela experiência da regeneração, do novo nascimento, com o auxílio do Espírito Santo, pode desenvolver as virtudes do domínio próprio, que é o fruto do Espírito, e da temperança. E, como o apóstolo Paulo pode exclamar: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. 1 Coríntios 6,12. Então, a gente pode fazer qualquer coisa, mas pela Bíblia, a gente decide não fazer, decide preservar a nossa fé, preservar a nossa vida espiritual. Número 2, a pedagogia da abstinência sexual. Aos jovens solteiros, cabe o desenvolvimento da virtude da castidade cristã, isto é, a abstinência sexual como preparação para o casamento. Então, a pessoa precisa aprender a se controlar e a esperar o casamento. Aí, no casamento, aí sim, ela pode viver a sexualidade plena. Como vimos do ponto de vista bíblico, o jovem cristão ou a jovem cristã não é puramente instinto sexual. Nós não somos animais, nós não vivemos por instinto. Ele ou ela sabe que a satisfação sexual, tal qual a Bíblia ensina, não é egoísta, não é descartável e não é ilusória. Mas a satisfação sexual cumpre um sentido quando nos unimos à pessoa amada e com ela compartilhamos e dividimos toda uma história de vida que glorifique a Deus no casamento, dentro do casamento. Esta é a pedagogia bíblica. Enquanto esse tempo não chega, enquanto a pessoa é solteira, a pessoa, nos guardamos, esperamos a pessoa amada. Esperamos aquele que será o futuro marido, a futura esposa. Desse modo, percebemos que a abstinência sexual ela é pedagógica, ela é ensinadora, pois ela nos ensina que em tudo deve haver comedimento, equilíbrio e parcimônia. Então a pessoa já aprende a se controlar antes do casamento, ela aprende a ser equilibrada, né, a ser comedida. Com ela, então, na vida de solteiro, aprendemos, né, com a abstinência sexual,
nós aprendemos que devemos esperar passar por períodos de abstinência na vida de casado. Então, não é porque a pessoa vai casar que ela vai fazer sexo todo dia. Não, não significa isso, tá? Tem que haver uma normalidade, mas as pessoas trabalham, as pessoas estudam, as pessoas adoecem. Então, tudo isso vai demandar comedimento para a vida de casal, a vida de casado. Sim, a abstinência sexual também ocorre na vida dos casados, por causa de uma doença ou tratamento de saúde, em que um dos cônjuges não pode manter um relacionamento sexual regular por um período, quer por propósitos espirituais entre os cônjuges, em comum acordo, está lá em 1 Coríntios 7,5, os dois devem entrar num acordo. Assim, a abstinência sexual na vida do solteiro ensina que na vida de casado nem tudo no relacionamento entre homem e mulher tem a ver com sexo. Tá? Então, o relacionamento, o casamento, ele é muito mais amplo, né? Ele não se restringe apenas a sexo. Ele tem muito mais coisas e valores envolvidos. Isso é importante o jovem saber. A beleza da vida sexual dentro do matrimônio cristão. Segundo a Bíblia, o relacionamento sexual só é possível no casamento. Isso para quem nasceu de novo, para quem serve a Cristo. Essa união profunda e verdadeira se concretiza diante de Deus no relacionamento sexual entre um homem e uma mulher. É o que diz Gênesis 2:24. Tá? Fora disso, a Bíblia não reconhece. Essa união entre um homem e uma mulher, segundo a Bíblia, ninguém pode separar. Então, o casamento é indissolúvel, biblicamente falando, pois ela não se resume à mera necessidade fisiológica, mas é a necessidade de, diante de Deus, estabelecer um projeto de vida. Então, é um projeto de vida que o casal vai construir e viver um projeto atemporal, divino, que é o estabelecimento de uma família. Então, é a concretização, né, de uma vida em família. Em vista disso, então, Provérbios 5 traz uma seção de versículos em que o sábio, o escritor de Provérbios, estimula que se desfrute da vida sexual com sua esposa ou esposo, aquele ou aquela da sua juventude. É com essa pessoa que se deve desfrutar a vida sexual. No casamento, para concluir, homem e mulher podem e devem desfrutar do prazer sexual, em que o amor, o respeito e o compromisso de vida de ambos foram aliançados diante de Deus e da Igreja do Senhor até que a morte os separe. Está baseado em Mateus 19:6. Portanto, assim é o que a Bíblia diz acerca do sexo, da família e do casamento. Deus te abençoe e te guarde. Aqui nós estudamos a lição 4 de jovens, proteção contra a imoralidade. Deixa aqui embaixo o seu gostei, um abraço apertado e até a próxima aula, se Deus quiser.